melhor caminho está dentro de você. Pode sorrir, pode crer, você é o melhor de Deus. Deus, Ele me entregou uma palavra, a qual eu ministrei algum tempo atrás, e Deus ali, Ele abriu o entendimento para o tempo a qual estamos vivendo hoje, amém? Abra suas Bíblias no livro de Sofonias, capítulo 3. Aleluia. No livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Aleluia. Estamos vivendo um tempo profético, amém? E é tempo da cultura que está no mundo, a cultura religiosa, cair por terra sobre nossas vidas, para que verdadeiramente possamos alcançar e viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Coloca o título da palavra para mim. Olha o que Deus tem para cada um de nós. Um novo nome Deus tem para mim. Amém? Quantos creem nisso? Você crê, meu amado, que você tem um novo nome, uma nova história, um novo estilo, uma nova cultura para que você possa viver e desfrutar sobre essa terra? Aleluia. Por isso diga comigo, um novo nome Deus tem para mim. E quando Deus muda o nome de uma pessoa, Ele muda toda a realidade a qual aquela pessoa vive. E é isso que Deus tem para mim, um novo nome. É isso que Deus tem para cada um de vocês, um novo nome. Por isso vocês têm que estar convictos do que Deus tem para ti. Amém? Quantos estão contentes com a vida que está levando? Levante a mão. Quantos querem o novo de Deus? Quantos querem viver o jubileu? Uma nova história? Diga assim, é necessário que o meu nome seja mudado para a glória do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz assim, em Sofonias capítulo 3, versículo 1. Vamos ler o versículo 1 e o 2. Ai da rebelde e contaminada, da cidade opressora. Versículo 2. Não obedeceu a sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor e nem se aproximou de Deus. A Bíblia está dizendo aqui, diga assim, de uma Jerusalém natural, terrena, de um povo a qual não obedece. A Bíblia fala, ai da rebelde, isso significa de um povo que não obedece os princípios da palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Diga assim, eu vivo debaixo dos princípios de um reino, e eu tenho que cumprir o que diz a respeito a esses princípios. Tem que se submeter a esses princípios, a profeta está dizendo. Amém? E a Bíblia fala aqui que esse povo é rebelde. Ai do rebelde, daquele que desobedece, daquele que não se submete, daquele a qual não reconhece o governo de Deus e as autoridades constituídas sobre ele, sobre essa terra. Amém? O pastor Zanon ministrou aqui que Jesus Cristo, quando ele veio, ele se submeteu à autoridade que havia sobre a vida de João Batista. Diga comigo, eu necessito me submeter a Deus e às suas autoridades. Jesus Cristo submete. Jesus Cristo era maior de João Batista, mas ele se submete a essa autoridade. Por isso, ai da rebelde, diga comigo, e contaminada. Amados, não podemos nos contaminar com a cultura que há aí fora. Diga comigo, toda cultura que não é do reino de Deus, ela vai me contaminar. Ela vai matar os sonhos, os projetos de Deus para a minha vida. Por isso a palavra está dizendo, ai da rebelde e da contaminada. Isso fala de um evangelho mesclado com culturas humanas, com doutrinas humanas. Uma cultura mesclada com a religião, com os princípios da religião, com leis das religiões. E a Bíblia está dizendo, cuidado, ai da rebelde, ai da contaminada.
Temos que vigiar para viver a cultura do reino de Deus, dia após dia. Quantos estão entendendo até aqui? E está dizendo aqui também, ai da rebelde contaminada, da cidade opressora. Porque toda vez que vivemos debaixo dessa cultura, a qual não é a cultura do reino de Deus, vivemos debaixo de uma opressão. Quando estamos vivendo debaixo de uma opressão terrível, tenha certeza que não estamos alinhados com a cultura do reino de Deus. Não estamos vivendo a cultura do reino de Deus. Não estamos colocando em prática os princípios do reino de Deus. E a Bíblia está dizendo, cidade opressora, cidade maligna, opressão maligna de um sistema religioso. Diga comigo, hoje, a religião, ela cai por terra, na minha vida, na minha família. É necessário que você entenda. Jesus ele veio confrontar o sistema religioso. Ele veio exaltar o reino dele. Seja feita a minha vontade, assim na terra como é no céu. Temos que viver a cultura do reino de Deus para nossas vidas, para que possamos desfrutar desse reino. Amém? E rejeitar a cultura humana, as culturas humanas, as culturas religiosas. Amém? Você não vive numa cultura do Brasil, mas você tem que aplicar a sua vida com uma cultura do reino de Deus. Amém? Quantos entendem isso? Isso vai confrontar todo o teu ser, isso vai confrontar tudo aquilo qual você tem aprendido até no dia de hoje. É necessário lançar fora. Diga comigo, é necessário lançar fora. E vamos entender no decorrer da ministração o que isso significa, porque há exemplos bíblicos para mim e para a sua vida. Amém? Quantos creem que a palavra ela é verdade? Amém. Aleluia. Versículo 2, acompanhe comigo, deixa a sua Bíblia aberta no livro de Sofonias. Não obedeceu a sua voz e não aceitou o castigo, não confiou no Senhor e nem se aproximou do seu Deus. Diga comigo, aqui fala de 4 características de um povo a qual não vive a cultura de Deus. Vamos aprender. A primeira, não obedeceu, são desobedientes. Se manifestamos a desobediência na nossa vida, estamos manifestando um fruto da carne sobre nossas vidas. E com certeza esse fruto vai nos impedir de avançar dentro do reino de Deus. Diga comigo, eu não posso ser desobediente. Segundo, não aceita a correção. Quantos daqui se alegra por ser corrigidos? A Bíblia fala que a correção, ela produz uma tristeza, mas porém ela vai manifestar um fruto do quê? De dignidade, um fruto a qual vai manifestar uma glória maior sobre a sua vida, algo glorioso. E a Bíblia está falando aqui, não obedeceu a sua voz, não aceitou o castigo, não aceitou a correção. Diga comigo, quem não aceita a correção se torna um bastardo. E eu te pergunto, o bastardo tem algum direito na herança? Isso é muito sério, porque às vezes, no decorrer do dia, no meio das circunstâncias, das situações, nos tornamos desobedientes e não aceitamos a correção a qual Deus traz para nossas vidas. Diga assim, um filho aceita a correção. Olha o que diz a palavra no livro de Hebreus, capítulo 12. Deixa aberto em Sofonias, lê comigo ali. Hebreus capítulo 12, versículo 5, diz assim: e já vós esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, quem aqui é filho de Deus? Levante sua mão. Eu sou filho de Deus. A palavra diz, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e nem te desmaies quando por eles fores repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama. Deus ele não vai corrigir
As pessoas a qual ele não ama, não vai corrigir o bastardo, mas Deus corrige e trabalha com aquele que ele ama, para aquele que se tornou filho de Deus. Amém? E se você está sendo corrigido por Deus, é porque verdadeiramente Ele te ama e muito. Diga para o seu irmão: Deus é o meu Pai, e Ele me ama muito. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer um que recebe por filho. Se suportais a correção, diga comigo, se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Diga comigo, há uma condição aqui. Se eu suportar, ser obediente, ser firme, ser forte e corajoso, Deus vai me aceitar como filho. O que Deus disse para Josué? Somente seja forte e corajoso, para que você entre e possua a terra a qual tem te prometido. Se torna um filho obediente, andai como Moisés andou, porque Moisés obedeceu em tudo. E eu vou ser contigo, assim como fui com Moisés, somente seja forte e corajoso, porque a circunstância do dia a dia nos força a ser filhos desobedientes e nos leva a ser bastardos e não filho. E quando agimos nesse princípio, sabe o que estamos fazendo? Vendendo a minha e a sua primogenitura, direito de reinar e governar sobre toda essa terra. Por isso digo comigo, seja obediente. Porque que filho há que o pai não corrija? Quantos aqui são pais? Você deixa seu filho fazer algo errado e deixa ele ter uma vida lá vão ter sem correção? Não, você corrige. Por quê? Porque você quer o melhor para a vida dele. Você quer que ele cresça forte e desfruta de tudo que é de bom e melhor. Por quê? Porque você o ama. E quando você o ama, você o corrige. É ou não é assim? Então, a terceira característica é que a pessoa não confia no Senhor. Característica desse povo, a qual é bastardo. Temos que confiar em Deus em tudo e qualquer circunstância. Quantos aqui verdadeiramente confiam em Deus? A Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o meu e para o seu bem. Agora, por que a circunstância que questionamos? Por que a circunstância que nos levantamos contra a tudo que parece na nossa frente? Por que a circunstância que nos tornamos um crítico, em vez de ser pessoas que clamam a Deus? Por quê? Porque não confiamos. Porque aquele que confia, entrega. A Bíblia fala que quando aceitamos o Senhor, ou melhor, quando Ele nos escolhe, quando Ele nos chama, é porque verdadeiramente entregamos nossa vida a Ele, e Ele é o Senhor da nossa vida, e não temos mais o direito próprio, mas porque Ele reina e governa sobre cada um de nós, amém? O apóstolo Paulo disse, eu sou prisioneiro de Cristo. Você pode dizer, eu sou prisioneiro de Cristo? Então você tem que confiar em Deus, acima de qualquer circunstância, seja vai bem em todas as coisas, seja vai mal em todas as coisas, confie em Deus, porque o apóstolo Paulo disse, eu sei viver tanto em abundância, como na escassez, em todas as coisas eu glorifico a Deus. Foi citada aqui, quando estava aqui na reunião de domingo, a abertura da palavra, a qual o apóstolo deu, ele leu sobre Jó, nu eu vi ao mundo, e nu voltarei, bendito seja o Senhor, amém? O que acontece quando Deus ele nos trata, Ele tira algo de cada um de nós, nos tornamos filhos rebeldes, desobedientes, e a primeira coisa que queremos atacar é o reino e o governo de Deus, e os líderes a qual Deus levanta sobre cada um de nós. Porque não nos submetemos. Temos que nos submeter. Se você crê que todas as coisas concorrem para o seu bem, você tem que crer que tudo que acontece na sua vida é para o seu bem. Quantos creem nisso? Porque há circunstâncias que nos levam a culpar outros. O pastor Zanon disse aqui, porque Davi, sendo que pecou, não perdeu o trono, e Saul pecou e perdeu o trono, porque Davi aceitou a correção e se submeteu a Deus, e Saul, ele colocou a culpa no povo.
Diga comigo, não colocarei os fracassos de minha vida culpa a alguém. Ou nem vou atribuir culpa pelos meus erros e por aquilo que passa sobre a minha vida, amém? Vamos chegar na humildade que Deus explica aqui na palavra dele. Como estão entendendo? A quarta característica, não se aproxima de Deus, pois são autossuficientes. Pessoas que se acham donas de si próprias, pessoas que agem na soberba, pessoa que acha que sempre ela tem a razão de tudo e de todas as coisas. Um dia alguém postou no Facebook, e isso eu li ali, característica de pessoa que tem sucesso e as que não têm sucesso. E uma das características de quem não tem sucesso é colocar culpa em tudo e em todos e sempre achar que está certo em todas as circunstâncias. Essa é a quarta característica de um povo rebelde, contaminado e opressor, a qual não obedece, a qual não aceita a repreensão de Deus e a qual não se aproxima do Senhor. E essa quarta são autossuficientes, são soberbos. Estão entendendo aqui? Estou dando a introdução, amém? Versículo 6 de Sofonias. Aleluia. Quantos estão aqui? Sofonias capítulo 3, versículo 6. Diz assim: exterminei as nações, as suas torres estão abaladas, assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de ficar quem passe por elas, e as suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Versículo 7, eu dizia, aqui quem é Deus, eu dizia, certamente me temerás, e aceitarás a correção, assim a sua morada não seria destruída, conforme tudo aquilo, porque a castiguei. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todas as suas obras. Diga comigo, Deus tem uma expectativa enorme e positiva sobre a minha vida. A Bíblia está dizendo aqui, eu dizia que Ele ia aceitar a correção. Deus, Ele olha para mim e para você, quando Ele está trabalhando nas nossas vidas, quando estamos saindo de um período de Shemitah, para entrar num processo de jubileu. Deus, Ele tem expectativas enormes sobre nossa vida. Diga assim, Deus está com as expectativas enormes sobre a minha vida. Os olhos dele estão atentos sobre a minha vida. E eu não posso vacilar. Deus está dizendo, eu tenho expectativa e positiva. Por isso ele disse, eu dizia, certamente eles vão aceitar a repreensão, eles vão aceitar o tratamento a qual eu coloquei sobre eles. Para quê? Para que eles não fiquem deserto, para que eles não sejam desoladas, para que não seja habitada um mal sobre cada um de nós, amém? A expectativa de Deus, ele é grande, e essa expectativa que Deus está sobre nossas vidas. Deus, ele é um pai, ele sempre vai corrigir o filho. Diga comigo, Senhor é o meu pai, e ele sempre vai me corrigir. E a expectativa dele como um pai é que você como um filho acerta, que você tenha sucesso, que você seja exaltado, que você seja um homem, uma mulher bem-sucedido sobre essa terra. Porque ele é um pai, assim é a expectativa de um pai, de um homem, a qual tem o caráter de Deus. Olhe para os seus filhos e projeta algo glorioso para a vida dele. E tenha a expectativa que esse projeto se realiza. Diga comigo, que esse projeto se executa sobre cada um de nós. Agora eu te pergunto, qual é a expectativa que você está sobre você mesmo? Você sabe que a expectativa de Deus é grande sobre a sua vida. Porque Ele quer manifestar a glória dEle, Ele é um rei, Ele tem um reino, Ele quer que o reino dEle seja expandido, seja glorificado e honrado sobre essa terra. A expectativa dEle é enorme sobre a sua vida. Agora, qual é a sua expectativa? Davi disse, todos os meus dias já foram escritos, antes que cada um deles fosse vivido por mim.
Salmo 139. Saiba que há uma história de sucesso para a sua vida. E Deus, Ele fica observando a sua vida, respeitando o seu direito de escolha, respeitando o seu livre-arbítrio. Para quê? Na expectativa que você vai trilhar e caminhar nos dias a qual Ele escreveu para a sua vida. Diga assim: há uma história de sucesso para a minha vida. E eu necessito receber a revelação e o discernimento para caminhar sobre essa história. E Deus, Ele está nos mostrando, através da palavra profética, através dos apóstolos, através dos profetas, tendo o discernimento do tempo, para que possamos ser equipados com ferramenta, para que possamos viver todos os dias a qual Deus escreveu para cada um de nós. Por isso que a palavra dele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga assim: eu sou a igreja. E Deus está dirigindo cada um de nós. Deus, como Pai, Ele quer o melhor. Há vários exemplos de correção. Há vários exemplos que Deus corrige os seus filhos. Há vários exemplos de filhos que não aceitam a correção também. Diga comigo, os dois exemplos estão nas Escrituras, para que eu possa ler e observar elas, e escolher. Diga assim: eu tenho o direito de escolha. A Bíblia coloca dois direitos: bênção ou maldição. Diga para o seu irmão: você escolhe. Se você verdadeiramente se tornou um filho, obedeça. Se você quer ser um bastardo, segue em frente. Amém? Deus está nos ensinando, amém? Deus, Ele está edificando cada um de nós. Deus ministrou muito comigo nessa palavra, porque há áreas da minha vida que necessitam ser trabalhadas e alinhadas com o projeto de Deus, amém? Diga comigo, estamos aqui para que possamos aprender juntos e caminhar para uma história de sucesso. Não tem super-herói, amém? Versículo 8, diz assim: portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda essa terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Deixa eu explicar algo aqui para você. Deus, Ele não vai destruir a terra. Deus está falando de uma forma profética. Diga assim comigo: Deus está se manifestando de uma forma profética. E Ele está explicando aqui que essas nações e reinos, isso significa as culturas e o sistema que opera sobre esse mundo. Ele vai congregar todas essas culturas. Ele vai congregar essas nações a qual não se submete ao reino e o governo e aos princípios do reino de Deus. Ele vai congregar, Ele vai as ajuntar. Para quê? Para as julgar. Essas nações e reinos significa sistema maligno, corrupto, que opera sobre essa terra. Um sistema religioso. E Deus quer ajuntar. Para quê? Para destruir esse sistema. Diga comigo: e estabelecer o reino de Deus sobre toda a terra. Há um projeto. E Ele anunciou lá em Isaías 46, versículo 10. Ele vai cumprir esse projeto. Quem está participando do curso de sexta-feira? Levante suas mãos. Tenho certeza que vocês estão entendendo melhor essa palavra, porque nesse curso aprofundamos de uma forma poderosa. Por isso, não perca, igreja. Diga comigo: não vou perder a próxima inscrição. Amém? Necessitamos entender isso. E Deus, Ele está dizendo que essa terra, diga comigo, essa terra, não simboliza essa terra aqui que Ele vai destruir, mas simboliza a minha terra e a sua terra. Essa estrutura contaminada, como diz lá no versículo 1, uma estrutura contaminada, uma estrutura corrupta, uma estrutura a qual está contaminada pela cultura que age sobre esse mundo aí fora. E Deus, Ele quer destruir essa terra. Somos o pó da terra, terra mesclada com uma cultura mundana.
Diga comigo, toda cultura que não vem do reino de Deus, essa cultura não serve para mim. Se você se submeter à cultura brasileira, você está muito complicado. Demais a conta. Mas se você submeter à cultura do reino de Deus e manifestar essa cultura, você é respaldado por tudo que diz a respeito a esse reino. Como estou entendendo? Deus, através dessa palavra, está dizendo que Ele está passando uma peneira no povo, trazendo uma purificação. Olha o que diz, vamos ler de novo o versículo 8. Porque esperai-me, diz o Senhor, no dia que me levantar para o despojo, porque o meu decreto é juntar as nações, congregar os reinos, para sobre ele derramar a minha indignação, e todo o ardor da minha ira, porque toda essa terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Ele está dizendo assim, que essa purificação, através do fogo do seu zelo, virá sobre a minha e sobre a sua vida, para que verdadeiramente possamos lançar fora toda a cultura mesclada que há ainda dentro de cada um de nós. Toda cultura contaminada. Olha o que diz a palavra em Mateus capítulo 3. Em sua mão tem a pá. Falamos isso sobre o curso, né, pastor Zanon? Em sua mão tem a pá. Está falando da mão de quem? Diga comigo. Do Senhor. Do nosso rei. E há uma pá na mão dele. Em sua mão tem uma pá. E limpará a sua eira. E recolherá no celeiro o seu trigo. Diga comigo. E queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Há duas classes de povos. Aquele que é palha e aquele que é trigo. E Deus ele vai fazer separação. Aquele que é trigo, ele vai separar para desfrutar e viver o reino dele. E aquele que é palha, ele vai queimar. Amém? Porém, essa palha, essa cultura que ainda está mesclada em cada um de nós, a qual nos faz contaminar, tem que ser queimada pelo fogo de Deus. Amém? Diga-se comigo, essa passagem, ela é profética. Você não pode entender como os religiosos, Deus vai queimar a terra, Deus vai destruir as nações, porque a palavra diz que Deus vai estabelecer o governo dele sobre toda essa terra. Como que Jesus orou? Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Diga comigo, é a vontade de Deus. Não é destruir o céu e muito menos a terra, mas sim estabelecer o governo dele sobre toda essa terra. Amém? Entender até aqui? Agora vamos entrar numa palavra que Deus tem para mim e para você. Que diz, daqueles que permaneceram fiéis até aqui, amém? Quantos daqui chegaram felizes até onde estão? Porque até aqui o Senhor nos ajudou, amém? Vencemos barreiras, amém? Podemos falar como diz ali em Hebreus, os heróis da fé, que conquistaram pela fé reinos, derrubaram os gigantes, venceram barreiras e chegaram, amém? E correram e chegaram ao final. Diga comigo, chegou um novo tempo. E eu venci até aqui. E glória a Deus por todas as coisas. E agora Deus tem bênção para mim. Deus tem projetos. Deus tem um novo tempo, um novo nome, tem um tempo de jubileu. Você necessita crer que há um jubileu para a sua vida, um direito de ser resgatado, um direito de ser livre sobre toda essa terra. Todos aqui vivem livres? Todos aqui estão 100% nas suas áreas, em suas vidas, vivendo a vontade e o governo de Deus? Há áreas que necessitam ser livre para que possamos verdadeiramente manifestar o Cristo, amém? Diga comigo, chegou o nosso tempo. Temos que crer nisso. Sabe que o tempo de jubileu era um tempo a qual as pessoas deixavam de ser escravas para ser livres. Pessoas que voltavam à sua terra natal para ter com seus parentes. Pessoas que foram humilhadas ter uma nova chance de ser exaltada por Deus, de ter o direito de reinar e governar. Um direito de recomeçar, porque erramos sim, amém? Alguns erros por
rebeldia, sim, outros erros por falta de conhecimento. Mas Deus, diga comigo, Deus nos dá uma nova chance. E você tem que entender que esse novo tempo, essa nova chance já chegou para a sua vida. Olha o que diz aqui. Para aqueles que foram arrependidos, para aqueles que foram corrigidos, para aqueles que aceitaram o trabalhar de Deus, para aqueles que se tornaram filhos de Deus, há uma palavra para esses. Versículo 9, Sofonias capítulo 3, versículo 9, diz assim, Sofonias capítulo 3, versículo 9, por que então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que sirva com o mesmo consenso. Todos encontraram? Isso é muito importante, diga, isso é muito importante. Faço parte de um corpo. E a Bíblia está falando aqui, por que então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo consenso. Sabe o que significa consenso? Pergunta para o seu irmão, sabe o que significa consenso? Conformidade, isso, pastor Leandro. Comum acordo, igualdade de opiniões, pensamentos, sanções ou sentimentos, acordo entre várias pessoas, consentimento, tempos de traduzir um consenso em ação e fazer. Deus, Ele quer trazer um consenso para cada um de nós, para que juntamente possamos seguir em frente e vencer. Amém? Diga comigo, seguir em frente, com um só objetivo. Porque a Bíblia diz que quando o povo está determinado, presta atenção aqui, Deus dá um exemplo na Torre de Babel. O povo estava determinado, diga comigo, determinado, a construir algo e chegar até os céus. Estavam todos determinados no mesmo propósito. Diga comigo, sem divisão, igualdade, consenso. E Deus olhou para aquilo e viu a motivação incorreta e disse, confundirei, porque senão não terá mais como segurar esse povo. Somos filhos de um Deus poderoso e pregamos o reino de Deus. É tempo de caminhar em consenso, em unidade, num mesmo propósito, num mesmo caminho, porque aí sim vamos avançar em Cristo, amém? Como um corpo unido, manifestando aquilo que Deus tem para este local e para cada um de nós, amém? Diga comigo, só uma cultura. Aleluia. Versículo 10. Da além dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores, que constituem as filhas dos meus dispersos, me trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com as quais te rebelaste contra mim. Porque, então, tirarei do meio de ti os que se exaltam na tua soberba, e tu nunca mais ensoberbecerás no meu monte santo. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Ao contrário daquilo que Deus estava dizendo, de arrogância, de soberba daqueles que são desobedientes. Diga comigo, mansidão, humildade e pobreza. Não tem nada a ver com miséria. O sistema religioso coloca isso como miséria. Quanto mais miserável, mais humilde e pobre você é. Mentira. Não está falando dessa humildade. Está falando de uma humildade de reconhecer quem é Deus, que Ele é seu Pai, que Ele te corrige, que Ele te exorta, que Ele te edifica. Uma humildade a qual Jesus teve, aprender de mim que sou manso e humilde, que se submeteu, sendo rei, reinando em glória, desceu, se fez como homem e se submeteu à autoridade profética que estava sobre essa terra. É essa humildade que Deus está falando, não essa humildade dessa cultura babilônica e demoníaca que o sistema religioso prega sobre essa terra. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Humildade significa confiança. Diga comigo, não tem nada a ver com poder financeiro.
O remanescente de Israel não cometerá iniquidade e nem profirará mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão, diga comigo, serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. O que está acontecendo no mundo aí fora? O povo a qual não tem revelação, o que está acontecendo? Estão se espantando, diga comigo, se espantando. Mas para aqueles que estão vivendo debaixo do princípio do reino de Deus, se submetendo como filhos obedientes, vão se deitar e não vão se espantar. Diga comigo, com nada. É tempo de avançar e não de se espantar. Diga de novo, é tempo de avançar e não de se espantar. Porque quem se espanta significa que não confia. Diga comigo, se eu ando espantado, é porque eu não estou confiando. Versículo 14. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejúbila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Filho de Sião significa que estão na posição, diga comigo, na posição. Estão sendo preparados para reinar e governar sobre toda essa terra. Sião fala de uma posição. Rejúbila, ó Israel, fala dos filhos da promessa. Quantos aqui têm a promessa de Deus? Quantos aqui conhecem as promessas? Porque não adianta você ter a promessa e não conhecer as promessas. Porque senão você necessita, diga comigo, de tutor. Eu necessito ter as promessas e conhecer as promessas. E deixar as coisas de menino. Transformados e mudados o seu nome. Eu quero que vocês marquem aqui, mudados o seu nome. Vamos falar mais à frente. E filha de Jerusalém são os filhos da livre, que faz parte de uma Jerusalém celeste. Diga comigo. Sofonias capítulo 3, versículo 1 e 2. Até o 6, fala de uma Jerusalém natural. E aqui em diante, fala de uma Jerusalém celestial. Diga comigo, eu faço parte de uma Jerusalém celestial e não natural. Diga comigo, a natural está contaminada e suas praças desoladas. Mas a espiritual está se assentando na posição de Sião para manifestar uma glória maior. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejúbila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Versículo 15, o Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti, tu não verás mais mal algum. A promessa para cada um de nós é que não seremos mais envergonhados. Você crê nisso, irmão, que você não vai ser mais envergonhado? Deus está confirmando que no tempo de jubileu é para que nós nos alegramos, é para que nós nos exaltamos, porque Deus tirou no meio de nós o nosso opróprio, os nossos erros, e é tempo de se alegrar, de se manifestar uma glória maior, e não verá mais mal algum, não seremos mais envergonhados. Diga comigo, eu não serei mais envergonhado. Essa tem que ser uma verdade para mim, para a sua vida. Diga assim, eu não posso acertar a vergonha. Porque em Isaías capítulo 41, versículo 8 a 14 diz, eis que envergonhados e confundidos são os que contendem contra ti. Diga assim, eu não posso ser envergonhado, e muito menos andar confundido. Porém, temos que prestar atenção a quem estamos escutando, porque a confusão vem pelo ouvir. Versículo 16. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não esfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus é poderoso e está no meio de ti. Ele salvará, Ele se deleitará em ti. Diga comigo, se deleitará em mim, com alegria.
Car-se-ão por amor ao seu nome, regozijar em ti com júbilo. Os entretecidos por causa da reunião solene. Diga comigo, os entretecidos. Entristecidos por causa da reunião solene. Congregarei. Esses que são de ti, para os quais o próprio dela era um peso. Reunião solene, sabe o que significa? Feito com grande aparo, com grande pompa, grave, majestoso, que infunde respeito, reunião solene. Feito com todos os requisitos necessários para ser legal. Feito com todos os requisitos, escrevi errado aqui, me perdoa, irmão, necessários para ser legal, amém? Diga comigo, todas as condições para ser legal. Temos feito isso aqui, amém? Festas solenes, festa dos tabernáculos, tudo aquilo a qual Deus tem ministrado para cada um de nós, amém? E se você vê quem acompanhou o meio evangélico, ou aqueles que verdadeiramente vivem o reino de Deus, viu que por toda a terra, por todo o mundo, festejaram a festa dos tabernáculos. Quem teve revelação, festejou, assim como eu e você festejamos aqui, amém? Aleluia, não estamos vivendo o Antigo Testamento, mas sim os princípios, diga comigo, os princípios do reino de Deus. 95 nações reunidas em Israel para festejar a festa dos tabernáculos. Amém? Diga assim, realmente, vivemos aqui nesse local uma reunião solene. Vamos continuar. Versículo 19. Eis que naquele tempo procederei contra todos que te afligem, e salvarei o que cocheiam. Recolhereis o que foi expulsa, e deles farei um louvor. E diga comigo, e deles farei um louvor, e um novo nome em toda a terra, em que forem envergonhados. Versículo 20. Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor. Diga comigo, um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante de vossos olhos, diz o Senhor. Aqui fala do jubileu. Voltar cativo, viver livre, um novo nome, um novo louvor. Deus está falando que vai nos entregar um novo nome, e através desse novo nome, subirá um louvor agradável ao nome dEle. Diga comigo, é tempo de ser testemunho sobre essa terra. Deus, Ele tem um novo nome para mim e para você. Deus vai fazer algo louvável aonde você foi envergonhado. Diga comigo, aonde aonde se obteve uma vergonha, terá dupla honra. Eu serei exaltado. Deus fará um louvor, será louvável, para que Ele seja glorificado. Deus, Ele vai trocar o meu e o seu nome. Eu quero que vocês, em casa, leiam Gênesis capítulo 17. Não precisa abrir agora, continua. Só quero que vocês marquem como lição de casa, Gênesis capítulo 17, versículo do 1 ao 22. Porque a palavra diz o seguinte, que somos descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Correto? Quantos sabem disso? Somos descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Somos herdeiros dessa promessa. E a Bíblia trocou o nome como exemplo dos nossos pais da fé. Vamos para Gálatas capítulo 4, versículo 22. Já estou terminando. Só quero fundamentar isso.
porque eu cheguei até aqui para que você compreenda o que está em Gálatas, capítulo 4, versículo 22. Diz assim, Gálatas capítulo 4, versículo 22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um dele da escrava e outra da livre. Todos nós sabemos que o filho da escrava é Ismael. Diga comigo, Ismael. E o filho da livre é Isaque, a qual somos descendências de Deus, somos descendência desse povo, amém? Quantos entendem isso? Ismael significa aqui gerado segundo a carne, gerado segundo ao natural. Diga comigo, gerado segundo a carne. A figura do natural, que é o contrário da fé. Isaque, ele foi gerado segundo ao espiritual, a promessa, segundo o sobrenatural, segundo a fé. Amém? Deus, ele fala sobre isso. Vemos aqui no versículo 23, todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Versículo 24, o que se entende por alegoria? Porque essas são as 2 alianças, uma no monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que era Agar. Aliança no monte Sinai significa lei, guiados por uma lei dura. Pela lei ninguém será salvo, guiados por aquilo que é natural, pela força do braço, conduzido para uma cultura religiosa, pela uma cultura que age sobre toda essa terra, e não do reino de Deus. Versículo 26. Versículo 25. Ora, essa Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe. Diga comigo, está falando da Jerusalém natural, física, pois é escrava com seus filhos. Está falando de um povo que vive através do natural, sem a fé, de uma cultura mesclada, como vimos lá em Sofonias. Estão entendendo até aqui a comparação? Versículo 26. Mas a Jerusalém que é de cima, diga comigo, é livre, a qual é mãe de todos nós. Está falando de uma Jerusalém espiritual, daquele que caminha numa dimensão de fé, aquele que caminha por princípios espirituais, princípio do reino de Deus. A Jerusalém celestial fala dos princípios do reino de Deus, que descerá sobre toda essa terra, para estabelecer o governo eterno de Deus sobre essa terra, amém? Fazemos parte dessa Jerusalém, diga comigo, da Jerusalém espiritual. Todos aqui entendemos então, que Ismael é gerado pelo natural, é gerado pela carne, por aquilo que é físico, mas Isaque é gerado pela Jerusalém espiritual, pela fé, pela promessa, amém? Pelos princípios do reino de Deus. Todos entenderam até aqui? Versículo 26, que eu li. Mas Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Nova aliança, Jerusalém espiritual, nossa real cidadania, amém? Resumo, Agar, e a Bíblia fala que existe, gera filhos desobedientes, gera filhos naturais, geram filhos a qual não age pelos princípios da promessa, não age pelos princípios do reino de Deus, gera filhos de um sistema contaminado, amém? Essa é Agar, que fala do natural, fala do jeitinho, fala daquilo que anda por aquilo que os olhos estão visualizando, não por aquilo que crê. Caminha não pelo profético, mas pelo meio de circunstâncias. Fala daquele que crê em fábulas. Versículo 27. Diga comigo, essa palavra e esse versículo é para mim e para vocês. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não está de parto. Diga comigo, porque os filhos da solitária são mais do que as que têm marido. A Bíblia está dizendo aqui 3 conselhos: alegra-te, esforça-te e clama, porque mais são os filhos da solitária
do que as que têm marido. Se olharmos à nossa volta, veremos aqui que os filhos da solitária, aí fora, estão assim, ó. Mas Deus está falando para mim e para você que é um remanescente fiel. Está falando para mim e para você que faz parte dessa Jerusalém espiritual, dessa Jerusalém que é de cima, dessa cidadania que é celestial, que caminha pela fé, que caminha nos princípios do reino de Deus, chamando na existência aquilo a qual não existe, como já se existisse. Isso fala da promessa. Alegra-te, esforce e clama, porque são mais os filhos da solitária. Diga comigo, se eu olhar para a multidão, eu vou ficar espantado. Porque a palavra diz que são mais os filhos da multidão, são mais os filhos da que não tem marido. Alegra-te, esforce e clama. Porque os filhos da solitária são mais do que as que não têm marido. Eu quero te dizer que os filhos da solitária são os filhos de Jerusalém terrena. São filhos da natural, são filhos da religiosa, são filhos daqueles que são desobedientes, são filhos daqueles que não têm esposo, a qual não tem marido, são bastardos. Diga comigo, são bastardos e não filhos. Esses são os filhos da solitária. Mas a Bíblia diz, alegra-te, estéril. Diga, alegra-se. Dá uma ordem para você, se alegra. Porque certamente você dará a luz. Foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, e foi assim com Jacó. O filho da promessa, Isaac, se casa com Rebeca, e Rebeca era estéril. A descendência de Deus não é manifestada no meio da multidão. A descendência de Deus é manifestada para aqueles que aceitam a correção como filho, para aqueles que se submetem a um pai, para aqueles que se submetem aos princípios do reino de Deus, para aqueles que aceitam a correção do Senhor. Esses sim têm um pai, esses sim têm um esposo. Versículo 28, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Versículo 29, mas como então aqueles que eram gerados segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito, assim também agora é. Diga comigo, os filhos de Agar, os filhos da escravidão, vão perseguir os filhos da promessa. Sabe para quê? Para querer matar a promessa de Deus na sua vida, para querer roubar o direito de primogenitura qual você tem, para querer roubar o direito de reinar e governar, para querer roubar um pai de cada um de nós. Eles vão perseguir. Deus tem para cada um de nós um nome. Diga comigo, Deus tem um nome para mim. Assim como Abraão, assim como Isaac e assim como Jacó, Deus vai mudar a minha história. Eu quero dizer algo aqui, eu não quero ler porque o tempo não me permite mais. Mas há uma atitude que eu tenho que fazer, que você tem que fazer. Diga comigo, há uma atitude. E essa atitude, ela tem que ser perpétua, diária, para cada um de nós. Deus mudou o nome de Abraão. Abrão para Abraão. De Sarai para Sara. Sabe em qual atitude? Presta atenção aqui comigo. Sabe em qual atitude? Em qual circunstância que Deus muda o nome de Abrão para Abraão e de Sara para Sarai? Diga comigo, e isso é muito forte. Quando verdadeiramente, diga comigo, quando verdadeiramente, eles têm a atitude, eles têm a ousadia, ele tem a coragem de deitar fora. Diga comigo, de deitar fora o filho da escrava. É necessário que eu e você lança fora, deita fora o filho da escravidão que há dentro de mim e dentro de você.
Se queremos uma nova história, se queremos um novo nome, você necessita lançar fora o filho da escrava, porque de maneira alguma o filho da escrava reinará com o filho da promessa. Diga comigo, não é questão de sentimento, não é questão de ser bonzinho, é questão de cultura, é questão de ser zeloso e deitar fora o filho da escravidão. Temos que lançar fora o filho da escravidão que há dentro de mim e há dentro de você. Deus só troca o nome de Abrão e de Sarai quando eles tomam a atitude de deitar fora. E Abraão quis olhar para um sentimento humano, quis ter um sentimento a qual é da Jerusalém terrena, quis ali se comover, e Deus usa e vem e fala para Abrão, fala: olha que não te pareça mal a atitude a qual está tendo Sara, porque ele vai bem, ser com ela e deita fora o filho da escrava. Quero te dizer algo: quem cuida do filho da escrava não é você. Diga assim: não sou eu, é o próprio Deus. Não se comove com os filhos da escravidão. Você necessita lançar fora o filho da escravidão que há dentro de cada um de nós. Eu necessito lançar fora o filho da escravidão que há dentro de mim. Isso fala de rebeldia, isso fala de ser desobediente, isso fala de agir numa atmosfera natural, isso fala de agir com os princípios de uma cultura mesclada, de uma cultura contaminada, de um sistema babilônico. E no reino de Deus não pode haver mesclas. É necessário lançar fora para que o novo venha. É necessário ter um novo nome, uma nova atitude, para que uma nova história venha sobre mim e sobre você. O que importa aqui é observar as atitudes dos pais espirituais. Jacó estava tão disposto a ter um novo nome, que ele brigou com Deus. E a Bíblia diz que ele brigou como valente e saiu ferido. Se for necessário, você sai ferido para deitar o filho da escrava, saia ferido, mas deita fora o filho da escravidão da sua vida. Jacó escolheu andar o resto da sua vida coxo, mancando, mas Deus trocou o nome dele, e ele deixou todo o rolo que ele fez do seu passado, da sua cultura antiga, das mesclas do filho da escravidão para trás, porque Jacó fez bastante rolo para viver o novo de Deus. Eu só quero fundamentar isso. Abra comigo, depois você lê Gênesis 16, que vai falar essa história, mas antes de Gênesis 17, porque em Gênesis 17 Deus troca o nome de Abrão para Abraão e de Sara para Sarai. Ao contrário, de Sarai para Sara. E no versículo 16 ele deita fora o filho da escrava. Aí Deus se manifesta. Mas eu quero deixar um fundamento que diz no Novo Testamento, Gálatas capítulo 4, versículo 30 diz assim: mas o que diz as Escrituras? Quem que diz? A qual você embaseia a sua fé, amém? Os princípios do reino de Deus. Mas o que diz as Escrituras? Lança fora a escrava o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos da escrava. É isso que está escrito? De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Eu lhe pergunto, você quer um novo tempo? Você quer uma nova história? Você quer que Deus transforme o seu nome louvável sobre essa terra? Porque quando Deus trocar o seu nome vai aparecer. Porque você se humilhou. Você se humilhou às mãos poderosas de Deus, e Deus te exaltará. E quando Deus ele te exalta, Ele faz o seu nome louvável. Não para que aí você já foi totalmente trabalhado. Você já vai agir na pobreza, diga comigo, na pobreza e na mansidão, a qual verdadeiramente significa essas palavras, não do que a religião prega. E Deus ele vai fazer seu nome louvável, porque a glória, diga assim, a glória não será para mim, mas será para Ele. Se você quer isso, fica de pé. Diga comigo, é necessário ter atitudes e firmes
Diga assim: contra mim mesmo. Porque o filho da escrava vai falar nos seus ouvidos 24 horas. A natureza escrava vai querer se manifestar na tua mente. Por isso que a palavra de Deus fala: levai cativa a mente ao trono de Cristo. Porque o filho da escravidão que há aqui dentro dessa terra, a qual Deus quer queimar com fogo, quer consumir com fogo, quer queimar a palha, esse filho, ele vai falar na sua mente 24 horas, e você necessita deixar que o fogo de Deus queima o filho da escravidão que há dentro de cada um de nós. Por isso, erga suas mãos. Senhor, nessa noite, eu compreendi que é necessário rejeitar e lançar fora a escravidão, o filho da escrava, e tudo aquilo que gera escravidão para a minha vida, todos os conceitos, todos os princípios, todas as culturas, a qual não vem do teu reino, eu necessito lançar fora da minha vida, para que o Senhor faça um novo nome. Erga sua mão. Senhor, transforma cada pessoa que aqui está, entrega o novo do Senhor, entrega um tempo de jubileu, entrega uma nova mentalidade, entrega um novo nome, e faça desse povo um nome louvável sobre essa terra. Senhor, nos perdoa, Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós. Hoje aprendemos a ser verdadeiramente filhos obedientes, hoje aprendemos como age um pai. Por isso, Senhor, se manifesta na minha vida como um pai, se manifesta como pai e não como um bastardo, e age 24 horas sobre mim, Senhor, e transforma a minha história, e faça de mim algo louvável, para que o seu nome seja glorificado, amém? E se você recebe essa oração, se você recebe essa ministração, aplauda, Senhor, e com muita alegria, amém? Aleluia. O melhor caminho está dentro de você. Pode sorrir, pode crer, você é o melhor.